Ele é um questionador por natureza que se dedica à vanguarda dos negócios e da inovação. Conferencista, conselheiro consultivo, empreendedor, mentor e investidor anjo, é o CEO da Senior Tech Ventures e do Senior Hub. Eu recebo aqui, na edição número 80 do Rio Tech, o Fernando Potti. Seja bem-vindo, Fernando. Legal, Beto. Né? 80 é um número que tem que parabenizar, né? Porque isso é muito legal. É um programa sênior, né? É um programa sênior. E gerar conteúdo, né? É super importante. Isso aí. Ó, vou te perguntar sobre economia prateada, que vai permear o nosso papo todo aqui. Você explica para os nossos espectadores o que é isso, quanto representa, quais áreas da sociedade são atingidas por essa galera aí, 50, 55 mais. Legal. Para falar sobre isso, Beto, é muito importante sempre a gente ter algumas referências. O que é economia prateada? Você que está nos assistindo, tenta lembrar, né, que a gente estudou aquela pirâmide etária, né? Então, olha, uma pirâmide etária, a base da pirâmide era muito larga, porque você tinha muitos jovens na base da pirâmide e o topo da pirâmide era pequenininho. Foi assim que eu nasci, né? Eu sou de 1957, então esse ano eu faço 68 anos. Então, quando eu nasci, era aquela garotada, minha família tinha 9 filhos, né? Eu tava meio embolado lá naquela confusão. Aí, com o andar da carruagem, né, os países começaram a ter menos pessoas nascendo, então diminuiu a taxa de natalidade. Era 6,1 quando eu nasci, hoje é 2,1 ou até menos. Vai diminuir cada vez mais. Brasil ou mundo isso? Isso é Brasil, né? Tá. Mundo também. O Brasil segue a mesma tendência, né? Vai diminuindo cada vez mais. E a tendência é diminuir muito. Mas o que acontece? A humanidade conseguiu debelar 3 grandes desafios, que foi a guerra. Quando eu falo de guerra, a Idade Média dizimava populações. Hoje você vai ter guerra, mas você consegue controlar isso. A fome, quando eu falo de fome, Revolução Francesa, as pessoas comiam uns aos outros na rua porque não tinham o que comer. Hoje você tem fome no mundo, mas se você distribuir esses alimentos, você resolve essa problemática. E por último, as doenças. A peste negra dizimou metade da população, o Covid teve, a gente conseguiu controlar. Então isso faz com que as pessoas consigam viver cada vez mais, estamos vivendo cada vez mais. A gente vive um momento histórico muito legal. Quem é 50 a mais está reconstruindo uma nova maneira de envelhecer. Somos mais ativos, mais produtivos. Então, essa geração 50 a mais, que está no topo da pirâmide, no Brasil, o censo de 2022 mostrou que nós somos 212 milhões de brasileiros e brasileiras. Desse número, 28% é 50 a mais. Então eu estou falando de 57 milhões de pessoas. E essa galera, brasileiros e brasileiros 50 a mais, segundo o IBGE, ela roda um volume de 2 trilhões de reais na economia. Então, é isso que a gente vai chamar de economia prateada. É o dinheiro gerado por essa população que você pode trabalhar e atender essa população. Né? Esse é um conceito que veio lá de Oxford. E aí você se envolveu com isso, né? Depois você vai contar um pouco da sua trajetória, mas hoje você está basicamente, mas não somente na Senior Tech Ventures. O que é a Senior Tech Ventures? Quais dores ela resolve? Né? Legal. Deixa eu fazer um complemento, que tem um dado na minha biografia que talvez seja o meu grande diferencial. Eu sou um colecionador de orquídeas. Eu já subi Rio Amazonas, já desci Rio Amazonas, já morei com índio, então eu estou sempre viajando aí, olhando o Brasil através desse olhar, o olhar da natureza, da sustentabilidade. Eu tenho uma casa chamada Casa das Orquídeas no bairro de São Conrado. Você que está me assistindo já está convidado. O Beto, estou levando ele lá, um dia desse lá. E aí, por que eu falo isso? Porque a Senior Tech Ventures, nós montamos esse núcleo porque eu vim fazendo uma trajetória em inovação. Em 2017, eu quis fazer um ano sabático, porque eu queria entender melhor o que está acontecendo aí. E o que está vindo aí é impressionante, das mudanças, né? A gente tem 3 grandes variáveis. Você tem a variável da longevidade, as pessoas estão vivendo muito. Você tem a variável da inteligência artificial, que vai mexer e vai dar sustentação. E você tem a variável da robótica e
da biotecnologia, que vai mudar esse perfil nosso. Então, eu vim nessa trajetória e identifiquei que era necessário a gente poder atender esse público sênior, que somos nós, eu sou sênior. E eu não tinha nenhum atendimento e olhava para as startups, ninguém queria olhar para esse mercado, muito pouca gente. Então nós criamos a Senior Tech Venture, que eu tenho 67 investidores. Eu sou uma SA de capital fechado. Então ele compra ações e com isso eu vou no mercado e procuro as startups que apresentam soluções para o público sênior. Então é isso que eu procuro. Se você tem uma startup, você tem um negócio que pode atender o público sênior, pode me procurar. Então essa é a Senior Tech Venture. E quais são os setores mais carentes e que precisam de startups e desse tipo de inovação aberta aí para atender? Legal, né? Então, se a gente pensa o mercado da economia prateada, que a gente acabou de falar, a gente tem um mercado lindo da economia prateada, um mercado que é o oceano prateado de oportunidade. Esse oceano prateado de oportunidade, que oportunidades tem? Aí a gente faz alguns recortes importantes. Atenção, quem está nos assistindo. Recorte número 1. Nós somos até saúde. Saúde é importante, é muito importante. Mas quando eu falo de qualidade de vida, eu estou falando de saúde. Sabe uma outra coisa maravilhosa, Beto, que a gente estava conversando no café, né? É o seguinte, como a gente vive cada vez mais e na sociedade atual, o que faz muita diferença é você criar comunidades. Nós somos seres gregários. Então, as estatísticas de pesquisas mostram que as pessoas mais longevas são aquelas que conseguem criar comunidades. Então, se você tem uma solução de comunidade, é um negócio maravilhoso. Então, eu tenho algumas startups que criaram comunidade. Agora, imagina, eu cheguei numa determinada idade, mas eu quero curtir a minha vida e quero continuar curtindo a minha vida. Turismo. Boa! Então, nós temos uma startup que é um marketplace para o público 50 a mais. Então, eu quero viajar, eu quero esportes radicais, eu quero tudo isso. Então, é turismo. Agora, outra coisa que é muito importante a gente registrar também. Não é que o público sênior não seja adepto à tecnologia. O público sênior não mexe na tecnologia, eu vejo toda hora isso. Não é verdade. Nós não somos adeptos àquela tecnologia que não é amigável. Isso eu não quero. Então, a mesma forma que quando eu apresento uma solução tecnológica de uma startup para um bebê, para uma criança de 5 anos, eu tenho um cuidado danado. Mas quando chega para a gente, eu fui lá outro dia trocar a senha do meu banco, estou lá no meio do... Erro 9445. Eu não quero isso. O que eu chamo de tecnologia amigável? Você imagina que eu tive no Jalapão, eu saí do meu escritório, que fica ali no Largo do Machado, aí eu encontrei com a Maria. A Maria vende paçoca. Eu comprei a paçoca da Maria. Eu tive lá no meio dos índios, lá no Amapá, comprei lá uns artesanatos. Todos esses exemplos, Beto, olha que coisa impressionante. A Maria, ela teve diabetes e não tem as duas pernas. Então ela fica ali sentadinha vendendo a paçoquinha dela. Mora numa comunidade. No Jalapão, era a comunidade dos quilombolas. Lá no Amapá eram os índios. Todos, sem exceção, usam o Pix. É uma tecnologia super amigável. É isso que a gente procura. Então, a gente quer tecnologias amigáveis. E aí, quando eu falo da tecnologia, o que é isso? Lifelong learning. Se você tem uma startup de educação, traga para o público sênior, porque todos nós queremos aprender. Então, isso é uma carência que tem no mercado. Outra carência que tem no mercado. Como é que eu faço o meu planejamento financeiro? Você vai viver cada vez mais, mas a Previdência não vai fechar essa conta. Sabe o que acontece, Beto? Quando eu falo com as fintechs, que são aquelas startups que apresentam soluções financeiras, elas não querem olhar para esse público, porque tem um indicador chamado LTV. Ou seja, o que é o LTV? É o olhar quanto tempo esse cliente fica comigo. Eles acreditam que a gente vai morrer amanhã. Entendi. E eu falo para eles, a gente não vai morrer amanhã, ainda vai voltar para te dar um peteleco. Vou te mostrar como você vacilou, meu amigo. Você está vacilando. Então, é um outro mercado que é bem interessante. Outro mercado maravilhoso. Cidades inteligentes, casas inteligentes. A minha mãe morreu com 99 anos.
Quando eu levei ela para tomar a vacina do Covid e eu não desliguei os sensores dos vestíveis dela, ela parecia uma ambulância na rua, né? Porque tudo tocava. Então você tem hoje tecnologias que permitem segurança. Então você tem nichos de mercado muito específicos que a gente pode atuar junto. E tem gente demandando por produtos e serviços, mas não tem entrega, não tem ninguém fazendo. Olha que oportunidade linda. Vamos falar então do mercado de trabalho, né? Que a gente vê pouquíssimos idosos, os sêniores, trabalhando em empresas. É isso mesmo, as empresas não estão contratando. Tem cada vez, assim, são demitidos cada vez mais cedo, 40 anos já é velho para a empresa. E aí as empresas conseguem ir para frente assim, sem essa experiência, né? Como é que se está vendo isso? Existe isso? Ou já existem empresas com políticas? Não, vou ter lá um sênior, vai ter no conselho, quero gerente sênior também. Como é que funciona? Hein, Beto, olha que coisa interessante e rica. Eu hoje, né, eu escrevi um post que se chama Conselheiros Prateados. Isso aí. Uma nova definição de governança corporativa. Eu botei isso lá. O que eu estou provocando os conselheiros? É o seguinte, se nós olhamos de novo, olha que coisa linda, aquela pirâmide que já não é mais pirâmide, você tem muito mais gente no topo da pirâmide e muito menos gente na base. Se você tinha 8 pessoas que trabalhavam para sustentar uma pessoa no topo e tem 3 pessoas para sustentar, em 2030 isso vai diminuir, como é que você faz para a competitividade das nações? Então os demógrafos chamam de janela de oportunidade. As janelas de oportunidade. Então, a primeira janela de oportunidade é quando um país envelhece, mas cria riqueza. A Europa levou 150, 200 anos para envelhecer. Veio devagarinho. Então, hoje você tem uma galera que tem uma riqueza. Os países como o Brasil, não. A gente envelheceu muito rápido, as pessoas envelheceram muito rápido não deu para e fazer não a gerou poupança. riqueza. Como é que você faz agora? Então, a segunda janela de oportunidade, olha que coisa linda. Quando eu olho para o Beto, então, ó, eu vejo aqui que é um cara. Olha que coisa linda. É o seguinte, eu tenho que ter menos pessoas fazendo menos com mais. Como é que você faz essa mágica? Você só consegue fazer essa mágica com equipes intergeracionais, pessoas misturadas, pessoas que são integradas. E prestem atenção, não sou eu que sou melhor do que eles. É nós juntos vamos mudar o mundo. Eu estava numa live para 150 pessoas com uma nova tecnologia lá que eu não conhecia e de repente eu não consigo botar minha apresentação. Aquele silêncio, aquela coisa assim meia parada. Você ficou nervoso? Aí eu não sabia o que fazer, de repente uma voz, professor, aquela voz bem jovem. Falei, pronto. O senhor está vendo aí na base do negócio? Tô, tem vários pontinhos. O senhor tá vendo uma setinha? Não, aí à direita, tô. Clica aí. Abriram quantas janelas? Falei, milhares, calma, professor. Vai pra direita, vai pra esquerda. Aí devagarinho eu fui e apresentei, foi um sucesso. Cooperação. Uma semana depois, estou na praia de São Conrado, né, onde tem a Casa das Orquídeas ali, então eu vou ali à praia, estou lá na praia, sentado lá com a minha esposa, de repente eu vejo um bando de jovens vindo na minha direção, falei, opa. Aí veio o cara e falou, oi professor, sou o Ricardo. Oi Ricardo, o que eu posso te ajudar? Eu estava na sua live, eu te ajudei. Então, professor, a gente está com um pepino muito grande, nós vamos se formar em engenharia aqui na PUC e a gente não sabe para onde a gente vai, o mercado... Senta aqui. Gastei 1h30 com eles. O que eu quero dizer? Na primeira versão eu fui o aluno, na segunda eu sou o professor. Então, essa intergeracionalidade faz diferença para você aumentar a produtividade. E isso tem que ser levado para as organizações. E o que acontece? Mudar a cultura organizacional não é fácil. Então, hoje, você tem menos de 10% da força de trabalho contratada que seja 50 a mais. E você ainda tem organizações que, no seu processo seletivo, implicitamente, porque explicitamente a lei não permite, não chama você. Então, eu tenho várias pessoas, né? Toda hora eu recebo mensagem dizendo assim, cara, eu não entrei no processo porque o cara sabe que eu sou velho, né? Então, a gente tem que quebrar com essa questão. E por último, só fechando esse tema que é maravilhoso, Beto, é o seguinte, você imagina que os conselhos consultivos das organizações, normalmente tem os sênios lá sentados.
E são esses próprios sêniors que criam regras que não permitem você avançar. Então eu tenho feito uma militância, né, convidado e conversado com o tema chamado Conselheiro Prateado. Meu amigo, tem milhares de pessoas hoje que querem ser conselheiro consultivo. As pessoas Com super experiência. o cara tem super experiência, vivência, e faz milhares de cursos de conselheiro, isso é muito bom, eu também já fiz. Aí eu pergunto para ele, vem cá, Beto, qual é a tua vantagem competitiva como conselheiro? Se tem milhares. Experiência. Todos têm. Não saiu. A tua vantagem competitiva, Beto, é você assumir o seu lugar de fala como sênior. Porque se eu assumo meu lugar de fala como sênior, eu vou levar esse DNA para dentro da organização, vou falar assim para as empresas. Atenção, vamos olhar lá para fora que tem um novo mercado. Se a gente não atender esse mercado, a gente perde competitividade. Vamos olhar para dentro de casa, nós vamos estar pagando de mão de obra, cara. Porque a galera experiente está indo embora e a garotada não está entrando, pô. Então tem essa jogada, a gente tem que mexer com isso. E, de novo, isso é uma grande oportunidade até para startups desenvolverem uma série de soluções. Legal. Agora, vamos falar de empreendedorismo, né? E o mundo sênior. Quais são as vantagens competitivas? Você fala muito disso, né? Você falou um pouco agora, mas explicita um pouco mais, né? Das vantagens competitivas de um empreendedor sênior, né? Boa. Você imagina que eu sou mentor de startup, né? Como foi meu. Hein, Beto? Uma das características, quando as pessoas me elogiam, falam assim, e o Fernando? O Fernando é um cara super disponível. Mas eles não percebem que a minha disponibilidade é diretamente proporcional com a minha paixão de aprender. Me chama para uma reunião, eu estou lá para questionar, perguntar e saio maior do que eu entrei. Então eu vivo dando 1000 mentorias para cima e para baixo, mentoria pro bono, eu sou de conselhos consultivos, alguns já sou remunerado, outros eu sou pro bono, então estou rodando isso aí. E aí, na Senior Tech Venture, lembra que eu falei, eu tenho, meus investidores compram ações, e aí eles, investidores, a gente tem todo um modelo interno que a gente treina eles para entender o que é a nova economia, a economia digital, como é que eles podem mentorar startups, participar de conselhos, e a gente faz todo um processo para os nossos investidores e levamos isso para as nossas startups. Qual é a principal fala que as startups, os fundadores de startup falam? Sempre. Cara, quando eu tenho um sênior me mentorando, encurta caminho. Por exemplo, Covid foi terrível, mas não foi a primeira crise que eu já vivenciei. Mas para minha filha de 20 anos, cara, que estava na faculdade, ficou 3 anos dentro de casa, né? Foi a primeira, né? Então, essa experiência dos sêniors são fundamentais. Então, se você é 50 a mais, né, que está nos assistindo, tenha certeza que você tem 3 grandes espaços nessa área da inovação, nessa área da tecnologia, nesse mundo exponencial da inteligência artificial. Primeiro, venha mentorar as startups. A sua experiência vale ouro. Você é um livro. Exponha os seus melhores capítulos, porque a gente precisa disso. Segundo, venha empreender. O que é empreender? É você identificar um desconforto. E você sempre que identifica um desconforto, você traz uma inovação. E ela não precisa ser uma inovação, Beto, que seja algo assim totalmente disruptivo. Quer ver um exemplo maravilhoso? Você imagina que a humanidade levou mais de 1000 anos para descobrir uma coisa básica, a roda nas malas de viagem. Pô, isso aí. Eu falei sobre isso outro dia, eu falei, como é que demorou tanto tempo para as pessoas ficavam carregando aquelas malas com a alça totalmente ineficiente? É incrível isso. 72, que é o registro da mala de rodinha. Por que isso acontece, né, Beto? Eu me lembro quando eu era pequeno, o meu avô, que viajava muito para a Europa, aí a gente ia pegar ele no aeroporto, então, assim, era a masculinidade... tinha isso também, Eu era pequenininho, cara, eu ficava todo frustrado que eu não conseguia pegar aquela mala. Aí, de repente, o nego sacou. Não acredito. Pensei nisso. Agora, sabe quanto tempo de 72 até ter 4 rodinhas na mala? Porque primeiro foram 2, né? Sim.
88. Caramba. Então, cara, olha, um detalhe bobo, né? Então, esse detalhe bobo é que nós, com tanta experiência, com tanta vivência, já vimos tudo, né? O que é a inovação? É você analisar processos repetitivos e falar, cara, aqui tem uma solução. Então, se você é um sênior, né, venha trazer a tua experiência e montar um negócio. O Senior Hub, aqui em Ipanema, que fica ali junto com a Arca Hub, é a casa do empreendedor sênior. Venha para cá que a gente vai te ajudar. E, por último, você pode ser sócio de startups. O que acontece? Tá aquela confusão, né? O que é uma startup? Porra, eu identifiquei uma dor, eu trago uma solução, aí a dor, né? Eu seguro ela, aquela vontade de mudar, né? Mas eu posso mudar a solução. Então, eu não tenho time. Né? Quem é o teu time? Eu botei meu jardineiro, a minha filha de 3 anos, a minha esposa, e a gente vai se embolando. Então, quando você entra dentro do processo, você pode, de repente, também ser um sócio dessa startup. Então, tem um caminho maravilhoso para você, sênior, não deixar a sua experiência guardada e venha para cá. Legal. Vamos falar agora sobre um daqueles pilares que você falou, de uma coisa que está, uma tecnologia que está mudando o mundo, né? Apesar de já existir há muito tempo, mas agora pegou firme, né? E qual é a relação da geração prateada com a inteligência artificial? Legal, né? Olha que interessante, né? Diferente do que as pessoas pensam, né? A inovação é muito lenta, né? Porque a inteligência artificial da década de 50, né? Começa lá atrás. Ela vem devagarinho, ela vem comendo, mas quando ela chega, ela não para, né? Então, isso é maravilhoso. O que acontece, né? Hoje a gente tem uma inteligência artificial que ela é super amigável, né? A inteligência artificial generativa. Essa que pegou mesmo. Pegou, né? Ela estava lá por trás do chassi, por trás do capô de várias empresas. Mas agora, quando chegou para as pessoas poderem testar uma música, um texto... Né? Legal. Mais interessante, né? Só um recorte. Eu, no ano passado, na verdade, em 2023, em setembro de 2023, eu faço aniversário. Pessoal, eu faço aniversário dia 21 de setembro, adoro comemorar. Aí no dia do meu aniversário, eu fui lá no LinkedIn e botei assim, galera, hoje é o dia do meu aniversário, para ninguém esquecer de mim, eu estou me auto-parabenizando. E resolvi me dar um presente. Que presente eu devo me dar? E me inscrevi num MBA de inteligência artificial. Então, porra, ajoelhei no milho, né? Tirei o diploma agora, 360 horas. Foi maravilhoso. A galera ligada com o chat, com o pessoal do OpenAI, né? Então, eu estudei bastante essa questão aí. Agora, olha que interessante, né? Recebi muitos elogios. Muitos elogios preconceituosos, né? Que a gente tem que quebrar com isso. E não é por maldade. Sim. Fernando, nunca imaginei que nessa idade você pudesse fazer isso, né? Cara, não tem idade, né? Guardem vocês aí para brincar com a sua família. Que idade você teria se não soubesse a idade que tem? Você tem todas as idades. Então, a inteligência artificial, o que está acontecendo? A generativa. Todo mundo está usando. Eu dou palestra para diversos públicos. Né? A menina que trabalha na minha casa, cara, que me ajuda lá, minha companheira, para limpar a casa, ela usa também o chat GPT. Está todo mundo usando. Isso é legal. Agora, o que tem como vantagem competitiva para o sênior? E que lá fora, você tem vários artigos, Harvard, a própria McKinsey e grandes consultorias estão analisando isso, dizendo assim, você que está nos assistindo, a galera, e o Beto deve ser um cara muito bom nisso, você tem que ser um engenheiro de prompt. Isso aí. Caramba! Aí o cara fala assim, engenheiro, eu não quero ser. Diferente do que você está imaginando, não é nada de matemática. É você saber comunicar. Exatamente, tem a ver com linguagem. Linguagem. Né? E aí, o que está se percebendo? Que o público sênior, ele tem um cabedal de linguagem, uma experiência vivida. Repertório. E que consegue tirar mais solução da inteligência artificial do que a geração anterior. Então, essa vivência do sênior é uma grande vantagem competitiva hoje para a inteligência artificial. Então, se você é sênior, tenha certeza que o mínimo de um treinamento você vai conseguir tirar muita coisa legal. Outra questão interessante, né, com a inteligência artificial, ela vai chegar a tal ponto, e já está chegando a tal ponto, que ela vai começar a fazer parte da nossa vida como um grande apoio.
Então, sem que a gente perceba e já está avançando, né, ela vai te trazendo uma série de informações. Hoje, Fernando, eu tenho 5 agentes de IA. Explica aqui, que a gente O fala bastante. que é o agente de IA? Né? Eu fui lá e configurei de uma forma super simples. Imagina que você está conversando, né, com uma inteligência artificial. Vamos usar aqui o chat GPT. Também fiz isso no Gemini e no Pilot, mas vamos pegar o chat GPT. Fui lá e configurei lá, conversei com o chat. Oi, chat, bom dia, bom dia. Olha, meu amigo, eu quero que você guarde a minha linguagem do jeito que eu falo. Então hoje, quando eu preciso que ele me ajude, ele já sabe meu jeitão de escrever. E eu falei para ele, olha, eu preciso ter informações e quinzenalmente eu quero escrever textos sobre orquídeas. Então eu configurei o meu amigo lá, botei algumas informações para ele, alguns sites de referência, defini o que eu quero. Quinzenalmente eu converso com ele, ele gera para mim um artigo sobre orquídea. Aí eu ajusto aquilo, ele é meu amigão. E eu tenho outros, eu fiz 5 assim. Qual é a crise que a gente está passando hoje, Beto, que eu acho linda? A mesma crise que a gente passou no início do WhatsApp e no início dos e-mails. As pessoas ficam super envergonhadas. Eu falei, cara, sou eu ou não sou eu, né? O que é eu, o que não é, né? Não fique envergonhado, nade de braçada lá na inteligência artificial, porque o que acontece? A partir do momento que ela gera alguma coisa para você e você botou seu olho, pronto, já é seu. Já é seu. Você já tocou, né? Você já mexeu. Então, a inteligência artificial, ela vai ser um grande apoio nosso. E o mais interessante, um impacto que isso vai trazer na longevidade das pessoas é impressionante. Fernando, nosso tempo está acabando. Eu queria que você fizesse um convite para a galera, quem quiser aqui do Rio, quem quiser de fora do Rio, no Rio presencialmente. Já tem data para um novo encontro lá do Senior Hub, lá na Arca? Legal. Então, pessoal, olha só, me sigam nas redes sociais, por favor. Eu sou Fernando Potti e eu tô lá no LinkedIn. Eu produzo muito no LinkedIn. Potti é P-O-T-S-C-H. Me sigam no LinkedIn. Eu produzo muito lá, tô sempre fazendo negócio. Nós temos um evento que deve ser em abril, que se chama Rio 50+. Então eu vou fazer na Casa das Orquídeas, já fiz, esse vai ser o 3º evento lá. É um network maravilhoso, a última vez tivemos 150 pessoas, foi maravilhoso esse evento. No Senior Hub, a gente está criando rodas de conversa. Vocês imaginam qual vai ser a minha próxima roda de conversa? Eu vou chamar um cara chamado Beto, não sei se vocês conhecem, para ele ir lá bater um papo conosco. Então deve ser na primeira quinzena de março, fica ali São Conrado. Na Senior Tech Venture, nós temos uma série de atividades, mentorias de startup e podcast. Se você estiver interessado, me passa a mensagem do seu WhatsApp. Eu queria deixar aqui, Beto, já que a gente fala sobre inovação, eu queria deixar aqui 3 sugestões de livro, pode ser? Ótimo, claro. Tá. Ótimo. Eu tenho muita curiosidade, tem um debate muito grande. Para onde esse mundo está indo? O que está acontecendo? Harari? Vai falar do Harari? Vou falar do Harari, mas antes do Harari, eu quero falar 3 livros. Tá. O primeiro livro que vocês devem ler, a primeira coisa que você deve pensar, brinca com isso. No fim de semana você está tomando um vinhozinho, né? Cara, vai brincar com essa questão. Nós vivemos uma mudança de era ou uma era de mudanças? Uma era de mudanças, eu estou trazendo coisas incrementais para melhorar a minha era. Uma mudança de era é quebra de paradigma, Beto. Então você já imaginou como deve ter sido o mundo antes e depois do Copérnico? Mudou tudo. Quando o Copérnico, né, quando a gente começa a mudar aquele paradigma, aquilo dissolveu o poder da igreja, vem o Renascimento, veio o Iluminismo e a Revolução Industrial, mudou tudo. Tu já imaginou, galera, a zona que foi quando o Gutenberg trouxe a prensa? Pô, os papistas ficaram bravos, meu irmão. Que porra é essa? O negócio, né? A gente controla tudo. A gente controla tudo, né? Então, conteúdo. O que tá vindo aí? Então tem um livro muito legal. Se você quer entender a história da comunicação da inteligência artificial, Nexus. Sim. Nexus do Harari. Esse livro é maravilhoso, onde o Harari traz uma preocupação que ele vai mostrando para onde está indo e o que ele está preocupado lá na frente. Como é que você controla isso? Isso é grande questão. Tem um outro
Você já imaginou? Eu estou estudando inteligência artificial, mas eu não estou lá dentro do burburinho. Eu não estou mexendo lá naquela confusão toda. Agora imagina um cara que está lá dentro. É o cara que ajudou a criar o ChatGPT, é o cara que criou o DeepMind, é o cara que foi comprado pela Google. O cara teve em tudo quanto é buraco aí. Em inglês, esse cara é maravilhoso. É o Mustafa Suleyman. O Mustafa Suleyman tem um livro impressionante, galera, chamado Leiam. Próxima Onda. Mas qual é o nome do livro? O livro se chama Próxima Onda. Próxima Onda. O Mustafa Suleyman tem um livro chamado Próxima Onda. Tá. Ele está mostrando o seguinte, tudo aquilo que você acha que era mágica já acontece. Ele está dizendo o seguinte, hoje, nesse exato momento, a inteligência artificial já tem inteligência igualzinha a um garoto de 20, 30 anos para passar numa universidade americana. E vai chegar daqui a 5 anos 0 a 0. Outra coisa que eu dizia, né, que eu ficava super orgulhoso de falar, o homem jamais vai superar a máquina. Mas o homem com a máquina será insuperável. Acabaram de fazer um teste que não é bem assim. Olha que interessante. Pegaram um médico com a máquina e deram para eles fazerem um diagnóstico. Então o médico com a máquina, pegou aquele brief e fez um diagnóstico. Pegou a máquina sozinha. Foi melhor? Foi melhor. Porque o médico tem um viés dele, né? Não sei se é isso, né? Então, esse é um livro que vale a pena. Você está lá na fronteira do conhecimento, ele está mostrando o que está vindo. E por último, esse é super polêmico, toda vez que eu falo desse livro, que é uma linha de pesquisa incrível. Olha que livro, Beto, para fechar o nosso papo. A Morte da Morte. São pesquisadores espanhóis, que tem várias linhas no mundo, que ele diz que o problema da morte é um problema técnico. A inteligência artificial reduziu de 10 anos para 3 anos você desenvolver princípios ativos. Para princípios ativos de remédio levava 10, 15, 30 anos. Hoje você faz em 2 anos o negócio. Então você vai ter vários princípios ativos que vai te ajudar. Você vai poder ter olhos de águia. Eu vou manipular o seu DNA, cara. O seu coração eu troco. A gente vai ser amortal. Então esses 3 livros são super interessantes para que nós possamos ser sujeitos desse cenário futuro. Legal, Fernando Potti. Terminando aqui mais uma edição do Riotech com chave de ouro, chave de prata, né? Boa, prateados gostei. os dois aqui. Boa. Muito obrigado pela sua participação.